No Saber Direito desta semana, o professor Fabrício Bolzan apresenta o curso de Direito do Consumidor, com foco na lei do superendividamento. Conheça as fases de prevenção do superendividamento, conciliação judicial e extrajudicial, contencioso e plano de pagamento, além da legislação atualizada sobre o tema. A aula 1 está no ar. Olá, vamos começar mais um programa Saber Direito da TV Justiça, disciplina Direito do Consumidor, tema Lei do Superendividamento. Eu sou Fabrício Bolzan, especialista em Direito do Consumidor, mestre e doutor em Direito Constitucional e autor de algumas obras jurídicas, dentre as quais nós destacamos o livro do tema da aula de hoje, Lei do Superendividamento, Teoria e Prática, em que nós trabalhamos tanto com o conteúdo doutrinário e legislativo, além de 16 peças práticas, trabalhando com a defesa do consumidor superendividado, e também o livro Direito do Consumidor Esquematizado, Direito do Consumidor Esquematizado, coleção do querido amigo e professor Pedro Lenza, e o nosso volume é o volume de Direito do Consumidor. Então, nós temos aí muito trabalho pela frente, vamos trabalhar com temas importantes da lei do superendividamento e nós vamos contar aí nos próximos 5 dias o que tem de mais relevante sobre essa disciplina, tanto do ponto de vista doutrinário, como também questões envolvendo polêmicas. Vamos falar de legislação e da jurisprudência, em especial no Superior Tribunal de Justiça. Bom, primeiro ponto importante que nós vamos trabalhar envolve questões socioeconômicas e também as alterações trazidas numa visão geral ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, a chamada Lei do Superendividamento. Importante lembrar que a principal pesquisa de endividamento do país é a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, CNC. E a CNC desenvolve essa pesquisa mensalmente desde o ano de 2010, com cerca de 18 mil pessoas, envolvendo todas as capitais do país e o Distrito Federal. Então vejam que é uma pesquisa bastante consolidada, uma pesquisa que percorre todas as capitais do país mensalmente desde o ano de 2010 e que traz, conforme dito, importantes índices para saber a situação de endividamento do país. E por essa pesquisa, nós temos que quase 80% das famílias entrevistadas, que não são poucas, 18 mil pessoas mensalmente entrevistadas por todas as capitais do país, mais o Distrito Federal, quase 80% das famílias entrevistadas estão em situação de endividamento. Claro, nem todas são superendividadas, como nós vamos ver hoje, ou melhor, a partir de hoje, nos termos da lei do superendividamento. Mas nós temos aí um número considerável de milhões de brasileiros superendividados. Não são milhares, não, são milhões de brasileiros superendividados. Então vejam que o tema é um tema muito importante e nós vamos ver que é um tema muito importante não só do ponto de vista social, porque recuperar essas pessoas superendividadas significa retirá-las da margem da sociedade de consumo, significa dar crédito novamente para essas pessoas, mas também é importante destacar que a recuperação das pessoas superendividadas significa injetar um número considerável de dinheiro na economia nacional.
Olhem só, como também tem aí essa parte econômica muito relevante e que deve chamar a atenção tanto das autoridades públicas como das próprias entidades financeiras e de crédito, porque quando você recupera o consumidor superendividado, você injeta dinheiro na economia nacional. Você traz de volta um consumidor que não tinha mais crédito, que não poderia mais ser cliente de uma instituição financeira ou de crédito para consumir novamente com essas entidades. Então, nós vamos trabalhar a partir de hoje com temas importantes na busca da recuperação do consumidor superendividado com esses dois vieses, o de trazer de volta o consumidor que está à margem da sociedade, ou seja, esse viés social, para ele voltar a ter crédito e voltar a consumir no mercado de consumo, e também o viés econômico. Recuperando esse consumidor, nós estaremos injetando um considerável volume de dinheiro na economia nacional. Vejam, quando nós falamos na lei do superendividamento, nessa parte de apresentação introdutória, nós podemos lembrar um pouquinho da lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial. Lá, quando uma empresa está numa situação econômica difícil, ela não tem o direito de pedir uma recuperação judicial, por exemplo, e convocar todos os credores, montando um plano de pagamento para aqueles credores? Ora, a lei de superendividamento, ela tem também esse objetivo, mas concentrando ali na pessoa física. A pessoa física tendo o direito de, comprovada a situação de superendividamento que nós vamos ver a partir de hoje, como que a gente comprova essa situação, convocar os credores e montar um plano de pagamento. Isso mesmo. Então, veja, é uma lei que busca, com muito menos direitos protetivos do que a lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial, em que os descontos para as grandes empresas são enormes no tocante à dívida. Aqui não. Aqui na lei de superendividamento, é garantido ao credor, no mínimo, o principal da dívida corrigido monetariamente. Vejam, não é uma lei que visa decretar a insolvência da pessoa física, do tipo, olha, essa pessoa quebrou, a pessoa física quebrou, ela não tem mais condições de pagar suas dívidas, está decretada a insolvência dela, vamos recomeçar do zero. Não, a lei do superendividamento não busca isso. Ou seja, ela é muito menos benéfica para a pessoa física do que a lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial é para as grandes empresas. Muito menos benéfica. Por que ela é muito menos benéfica? Ela não busca decretar a insolvência de ninguém, ela não busca dar descontos absurdos a ninguém, muito pelo contrário. Conforme dito, ela garante ao credor, no mínimo, o principal corrigido monetariamente. Então, nós temos que olhar para essa lei com bons olhos. Nós temos que olhar para a lei do superendividamento como uma lei que busca, assim como há muito tempo existe a lei de falência e recuperação judicial e extrajudicial, como uma lei que visa reerguer a pessoa física, como uma lei que busca a união dos credores num plano de pagamento em que o consumidor consiga pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Então, essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, ela é muito importante porque busca exatamente um retrato, já desde 2010, do número de consumidores endividados no país. E hoje nós estamos aí em quase 80% das famílias entrevistadas na situação de endividamento. Bom, alguns índices importantes são analisados nessa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, como, por exemplo, as principais dívidas
que levam o consumidor à situação de endividamento, e para virar superendividamento é muito rápido, né? Nós estamos ali numa situação de endividamento. Para virar superendividamento, a linha é muito tênue. Então, quais são ali, entre aspas, os principais vilões do endividamento no país? Primeiro, o cartão de crédito. Segundo, cheque especial. Terceiro, cheque pré-datado. Crédito consignado em posição de destaque. Crédito pessoal. Carnês. Financiamento de carro. Financiamento de casa e outras dívidas. Então, vejam que quando nós falamos das principais dívidas, nós temos aí o cartão de crédito, cheque especial e o crédito consignado. Nessa parte introdutória, vale lembrar a grande quantidade de oferta irresponsável do crédito consignado, em especial para os hipervulneráveis. Vocês sabem que a relação jurídica de consumo é uma relação desigual. Nós temos, de um lado, o fornecedor, que é o detentor do monopólio dos meios de produção e informação, e do outro lado nós temos quem? O vulnerável consumidor. Mas quando nós falamos em algumas categorias de consumidores, como por exemplo o consumidor idoso, nós temos ali um exemplo de consumidor hipervulnerável. Isso mesmo, ele está numa condição maior de vulnerabilidade, numa condição maior de fragilidade. E nós temos, infelizmente, uma oferta de crédito irresponsável para esse tipo de consumidor hipervulnerável. Muitas vezes ele nem precisa do crédito, mas ele recebe ali todos os dias uma ligação. Ele recebe quase todos os dias um e-mail, uma mensagem via aplicativo de celular, buscando o quê? A oferta de crédito. Oferta de crédito. E falam da facilidade do crédito consignado, que já vai descontar diretamente ali da aposentadoria dele, sem burocracia. Índices menores de juros. Claro que o índice é menor de juros. É garantido ali o desconto, né? Não tem como parar ali o descontar. Não quero mais o desconto. INSS, pare de descontar. Não tem como. Feito ali o crédito consignado, só o encerramento do que foi pactuado ou uma ordem judicial para interromper aqueles descontos na folha de pagamento ou da aposentadoria do servidor aposentado. Então, veja, nós temos aí um cenário de abusividade na oferta de crédito irresponsável a um hipervulnerável que é o consumidor idoso. Então, crescem cada vez mais as demandas lá no nosso escritório de advocacia e nos escritórios pelo Brasil afora de consumidores idosos que se sentem lesados por conta do quê? Por conta de uma oferta de crédito irresponsável cada vez mais presente na vida dos consumidores. Então, nós temos que ficar atentos, meus amigos e minhas amigas, diante desse cenário, porque o cumprimento dessa lei ele é muito importante para diminuir esse índice grande e considerável de consumidores endividados no nosso país, que, conforme dito pela pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, chega aí a 80% das famílias brasileiras em situação de endividamento. Repito, nem todas estão superendividadas, mas nós temos milhões, não são milhares, são milhões de brasileiros em situação de superendividamento. E eu gosto de chamar em situação de superendividamento ou na condição de superendividado, porque o consumidor não é superendividado, né? Não é inerente à condição humana dele ser superendividado. Não, ele está numa situação de superendividamento. Ele está numa condição de superendividado. Mas isso pode mudar. E a lei busca essa mudança. A lei busca essa mudança, trazendo alterações importantes ao Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma informação relevante.
A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, a chamada Lei do Superendividamento, ela não é uma lei autônoma, independente e esparsa na ordem jurídica. Não, ela veio para alterar significativamente o Código de Defesa do Consumidor. E sabe qual é a principal característica do Código de Defesa do Consumidor? É que ele é uma lei principiológica. Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor tem como uma de suas principais características o fato de ser uma lei principiológica. E o que significa dizer que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica? Significa dizer que ele tem vários princípios em seu conteúdo, vários direitos básicos em seu conteúdo, com o objetivo de reequilibrar uma relação jurídica que nasce desigual. Lembra que nós falamos há pouco que a relação jurídica de consumo é uma relação desigual? Nós temos de um lado o fornecedor, que é o detentor dos monopólios, do meio de produção, de informação, e do outro lado nós temos quem? Nós temos o vulnerável consumidor. Vamos pensar numa relação de consumo envolvendo a concessão de crédito. Um banco de um lado e um consumidor que pega dinheiro emprestado do outro. Nós temos ou não temos aí um grande exemplo de relação desigual? Olha aqui, aqui o banco. O detentor do monopólio dos meios de produção e informação. O todo-poderoso economicamente falando. E do outro lado nós temos quem? Consumidor vulnerável. Olha a desigualdade nessa relação de consumo. Então nós temos o quê? Uma lei de superendividamento que veio alterar uma lei principiológica, que é o Código de Defesa do Consumidor. Buscando o quê? Reequilibrar essa relação jurídica desigual. Quando o Código de Defesa do Consumidor traz em seu conteúdo princípios e direitos básicos, ele impõe deveres à parte mais forte, no nosso exemplo, o banco, e confere direitos à parte mais fraca, o consumidor, que pegou o dinheiro emprestado nesse banco. Com qual objetivo, meus amigos e minhas amigas? Reequilibrar uma relação jurídica que nasce desigual. Então, como primeira alteração ao Código de Defesa do Consumidor, trazida pela Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, eu vou citar o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que fala dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, que agora teve lá mais 2 incisos importantes do ponto de vista da Lei de Superendividamento, que são os incisos 9 e 10 do artigo 4º, incluídos pela Lei do Superendividamento. O inciso 9º fala do fomento das ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, e o inciso 10 fala como princípio a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Educação financeira. Educação financeira é agora um princípio expresso no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Educação financeira que nunca tivemos. Essa é a realidade. Educação financeira que o que existe até hoje foi aquela educação pautada pelos interesses dos bancos e das entidades de crédito. E isso não pode acontecer. Educação financeira é uma questão de política pública. Isso mesmo. O Estado, no seu sentido mais amplo, ele tem que cuidar da educação financeira da população. É por isso que entidades civis sem fins lucrativos estão cuidando de realizar esse trabalho diante da omissão estatal no tema. Nós fundamos um Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores Superendividados, o INDEX. Basta nos seguir nas redes sociais, basta seguir o www.index.com.br
o Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores Superendividados, para você conhecer um pouco desse trabalho, que envolve um trabalho de educação financeira, que envolve um trabalho de acolhimento dos consumidores superendividados, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista psicológico. Existe uma área da psicologia que cuida das famílias endividadas. Porque quando nós falamos em endividamento, em especial no superendividamento, famílias são desestabilizadas, são desfeitas por conta da situação de superendividamento. Pessoas se suicidam por conta da situação de superendividamento. Então, diante da omissão estatal, a iniciativa privada, em especial associações sem fins lucrativos como a nossa, estão desenvolvendo um trabalho que deveria ser desenvolvido pelo Estado, em especial no tocante à educação financeira, com cursos básicos para a população em geral cuidar da sua educação financeira, com preceitos básicos como, por exemplo, do quanto você ganha, você não pode gastar mais do que 30% em dívidas. Você precisa preservar pelo menos 70% do que você ganha para o seu mínimo existencial, para os gastos mínimos com moradia, alimentação, saúde e educação. Isso é princípio da dignidade da pessoa humana. Isso está resguardado pela Constituição Federal. Portanto, quando nós falamos numa situação de superendividamento, a pessoa tem que saber organizar minimamente as suas finanças. Mas, infelizmente, essa é uma política pública que não existe no nosso país e, muitas vezes, nós temos que cobrar das autoridades públicas a necessidade de fazer uma educação financeira projetada para a população em geral ou apoiar entidades da associação civil sem fins lucrativos como a nossa, como o INDEX, o Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores Superendividados, que fazem um trabalho muito bacana no terceiro setor, ajudando aí o Estado em políticas públicas importantes como a educação financeira. Também o Código de Defesa do Consumidor fala como princípio a prevenção e o tratamento do superendividamento. Vejam, a lei não traz palavras sem sentido e não traz também uma ordem sem significado. Percebam que a lei fala primeiro em prevenção, depois no tratamento. Primeiro tem que fazer de tudo para prevenir, para evitar a situação de superendividamento. Não conseguiu, falhou nesse intento, o que resta? Tratar o consumidor superendividado. Então, nós vamos ver ao longo desses nossos 5 encontros muito sobre a prevenção, né? O cuidado com a oferta do crédito no mercado de consumo, o que pode numa publicidade, o que não pode falar. Para quê? Para evitar essa situação de superendividamento. A educação financeira faz parte dessa prevenção, porque se nós temos uma sociedade que teve uma educação financeira, menor a chance de endividamento / superendividamento. Outro ponto importante que nós vamos ver já, também a fiscalização à concessão do crédito. Evitar créditos concedidos de maneira irresponsável, evitar o assédio ao consumidor no momento da oferta do crédito, em especial se for um consumidor hipervulnerável, como o idoso que eu acabei de falar, e essa oferta agressiva de crédito consignado ao consumidor idoso. Portanto, nós temos aí, meus amigos e minhas amigas, a necessidade de primeiro prevenir a situação de superendividamento na ordem colocada pela lei. Mas se falha na prevenção, vem o quê? A necessidade do tratamento. E a lei traz um tratamento específico e muito relevante para o consumidor superendividado. Então, há a possibilidade de tentativa de conciliação extrajudicial ou judicial
em matéria de superendividamento. Então, nós vamos ver ao longo dos encontros a importância dos sejusques pelo Brasil, a importância de câmaras privadas de mediação, a importância de escritórios de advocacia certificados e especializados no tema para cuidar do consumidor superendividado. Então, o nosso instituto, por exemplo, também faz esse trabalho de cursos de aperfeiçoamento para profissionais que atuam na área, em geral, desde o conciliador, desde o mediador, passando pelo advogado, magistrados, cursos de formação dentro dos tribunais. Importante o olhar da magistratura ao nosso complexo viver com os superendividados. A importância do Poder Judiciário conhecer bem a lei do superendividamento e bem aplicá-la. A importância da advocacia bem peticionar, estar preparada para fazer uma boa petição. Por isso que nós tivemos a ideia de fazer um livro e colocar nesse livro a nossa experiência, não só teórica, mas prática nas ações. São 16 modelos no nosso livro para o advogado bem elaborar uma peça e bem pleitear perante o Poder Judiciário. Porque é difícil também para o juiz é inerte, né? O Poder Judiciário ele não pode ali propor, ele tem que esperar uma petição para decidir. Se a petição não é bem realizada, não é bem elaborada, fica difícil para o juiz que está ali numa postura de equidistância entre as partes, de imparcialidade e de isenção, fazer ali a propositura de um plano de pagamento. O juiz não pode fazer isso, mas ele pode o quê? Julgar. Ele pode o quê? Analisar se aquele plano foi bem elaborado. Então, quando nós falamos na situação de superendividamento, mais precisamente no tratamento, nós temos que lembrar disso, das possibilidades de conciliação judicial e extrajudicial e também da própria ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento. E aí a importância do Poder Judiciário ter um pouco mais de empatia em relação à lei. Consumidor, tirando aí uma minoria, não é mal intencionado. Consumidor, muitas vezes, entrou numa situação de superendividamento porque precisou. Infelizmente, o limite do cartão de crédito no nosso país, ele é complemento de renda. Então, a pessoa não ganha só um salário mínimo. Ela ganha um salário mínimo, mas quanto ela tem de limite no cartão de crédito. Só que vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Ela parcela aqui, ela parcela ali, ela parcela acolá. E chega uma hora que a conta não fecha, aí tem que pegar um empréstimo para pagar o cartão de crédito. Aí daqui a pouco tem que pegar um empréstimo para pagar o empréstimo inicial mais o cartão de crédito. E vira uma bola de neve. Então, é muito importante que o Poder Judiciário tenha um pouco mais de empatia pela lei do superendividamento, para conhecê-la a fundo e para aplicá-la nesse tratamento do consumidor superendividado. Nós estudamos essa lei do superendividamento desde a primeira edição do nosso livro, Direito do Consumidor, que saiu em 2013. Lá, um dos anexos era o projeto de lei ainda no Senado Federal da lei do superendividamento. Depois passou pela Câmara dos Deputados e em cada edição do nosso livro tinha lá o anexo, até que na edição de 2022, nós fizemos um capítulo específico para a lei do superendividamento no nosso manual, no nosso Direito do Consumidor esquematizado. E no ano de 2024, resolvemos fazer o livro Lei do Superendividamento, Teoria e Prática. Então, vejam, nós estudamos a questão do superendividamento há mais de uma década. E quando nós vamos despachar com um magistrado, nós percebemos que, infelizmente, não há um cuidado em conhecer a fundo uma lei que é tão importante para o nosso Poder Judiciário e para a nossa sociedade.
Portanto, nós convocamos aí o Poder Judiciário para ter um olhar mais empático à complexa situação do superendividamento. A gente afirma com categoria de mais de uma década estudando o tema que não é todo consumidor que é mal intencionado ao pegar um crédito no mercado de consumo. Muito pelo contrário, é a minoria, como em tudo na vida, né? Como em todas as profissões, como em tudo na vida, tem sempre uma minoria que, infelizmente, é mal intencionada. Mas a grande maioria quer pagar, a grande maioria quer montar um plano de pagamento, a grande maioria quer recuperar o crédito e estar em dia com as suas obrigações. Além do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 14.181, nessa visão introdutória inicial, também trouxe instrumentos para a intervenção estatal lá no artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Tem o inciso 6º, que fala como instrumento estatal para a tutela do consumidor a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural. E o inciso 7º, a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. Então, mais uma vez, a lei falando primeiro em prevenção, depois em tratamento e na necessidade de existirem mecanismos para essa prevenção e para esse tratamento, tanto do ponto de vista judicial como do ponto de vista extrajudicial. E aí eu reitero, né, a importância dos sejusques pelo Brasil afora, a importância das câmaras privadas de mediação, a importância de escritórios de advocacia realizarem aí certificados especializados na matéria, realizarem essa intermediação entre instituição financeira ou de crédito e consumidor superendividado, e tanto que nós desenvolvemos um sistema para facilitar a elaboração do plano de pagamento. Então, nós temos o plano de pagamento em sistema, em que o advogado ou operador do direito em geral, um conciliador, um mediador, um juiz, coloca lá os dados daquele consumidor, coloca todos os credores, todos os bancos e instituições financeiras, e nós transformamos essas informações pela inteligência artificial e pelo algoritmo que foi criado com base na lei de superendividamento num plano de pagamento. Então veja a importância de usar a tecnologia a nosso favor. Como é que o juiz vai parar uma causa para entender, né, parar uma vara gigante com milhares de processos para entender a situação de um consumidor superendividado? Porque demora. Se ele não tiver ferramentas para isso, ele não vai conseguir. Eu vou dar o nosso exemplo lá no escritório. A nossa equipe trazia lá para mim, só para revisão, tudo elaborado, tudo comprovado, quanto gasta com mínimo existencial, quanto gasta de dívida. Eu demorava uma semana para montar o plano de pagamento. Uma semana. Então veja, muitas vezes um trabalho pro bono, sem cobrar nada, em que eu tinha que parar uma semana para conseguir montar um plano de pagamento. Com o sistema que nós desenvolvemos, planodepagamento.com.br, a gente faz o quê? A gente faz isso em 5, 10 minutos. Olha que maravilha, né? Nós da área humana, né, do direito, a gente não é da conta, a gente não sabe fazer conta. Então, usar ferramentas e tecnologia para ajudar o Estado, para ajudar um advogado, para ajudar uma associação civil sem fins lucrativos, para ajudar uma câmara privada de mediação a montar o plano de pagamento, é uma ferramenta mínima para você conseguir desenvolver a lei e aplicar a lei da melhor forma possível. Tudo bem? Além do artigo 4º e do artigo 5º, nós temos também o artigo 6º, com novidades
trazidas pela lei do superendividamento. No artigo 6º, nós temos direitos básicos dos consumidores. Direitos básicos, que nós colocamos no mesmo patamar de princípios. Eu gosto muito da definição de princípio do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós também somos especialistas em direito administrativo, escrevemos e damos aula em direito administrativo. Eu tenho o meu manual de direito administrativo e a definição de princípio do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ela alberga muito bem os direitos básicos que estão lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Qual que é, basicamente, em resumo, a definição de princípios do professor Celso Antônio Bandeira de Mello? São disposições fundamentais que se irradiam sobre as diversas normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério de inteligência e de compreensão. Quando eu leio os direitos básicos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, eu consigo encaixar nessa definição do Celso Antônio Bandeira de Mello de princípios, de disposições fundamentais que se irradiam sobre as diversas normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério de inteligência e de compreensão. Querem ver um exemplo? Olha só o inciso 11, trazido pela lei do superendividamento ao artigo 6º. Direito básico do consumidor. A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira, de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio da revisão e da repactuação de dívidas, entre outras medidas. Então, vejam, temos aí, garantia do crédito responsável, da educação financeira, prevenção e tratamento. Olha a ordem. Primeiro prevenir, depois tratar situações de superendividamento. Preservação do mínimo existencial, que é esse gasto com moradia, alimentação, saúde, educação. Fundado o mínimo existencial na Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana. Então, entendemos que sim, os direitos básicos do artigo 6º possuem essa conotação principiológica. E eu destaco mais um inciso do artigo 6º, que é o inciso 12, que fala da preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Bom, vamos falar um pouquinho do crédito responsável. Não é possível acontecer como hoje acontece na grande maioria da concessão de crédito. Uma concessão de crédito de forma irresponsável. Uma concessão de crédito sem analisar ali o mínimo daquela pessoa, se tem ou não condições de pagar. A pessoa já está em situação de superendividamento. O que vem? A concessão de mais um crédito. Ou seja, isso só vai aumentando a situação dela de superendividamento. Ah, Fabrício, mas ela pegou porque quis. Não é assim. Muitas vezes, e na grande maioria, eu falo sem medo de errar, na grande maioria das vezes, quase que de forma absoluta, a pessoa se vê numa situação de precisar de um crédito para compor a renda que é baixa. E aí vai virando uma bola de neve. Ou ela é vítima de um assédio do crédito irresponsável. Assédio ao idoso, assédio à pessoa mais vulnerável, está numa situação de doença grave, está numa situação de ter que ajudar um filho e acaba entrando numa dívida, numa bola de neve difícil de sair. Portanto, a gente fala sem erro. É muito mais comum o crédito ser concedido de forma irresponsável do que o consumidor ser irresponsável na contratação do crédito. Isso mesmo, eu vou repetir. É muito mais comum a constatação do crédito ser fornecido de maneira irresponsável do que o consumidor ser irresponsável no momento da contratação do crédito. Ele está, na grande maioria das vezes, o quê? Necessitado, desesperado, ou estava ali numa boa e recebeu ali uma oferta do crédito. Recebe mais uma,
Na terceira ele fala, olha, acho que não é tão ruim, né? A gente está precisando arrumar aqui uma janela em casa, vou aproveitar esse crédito. E aí não percebe os juros altos, não percebe que aquilo não cabe no bolso dele. Lembra da educação financeira? Olha, para gastar é 30% do que ganha, 70% do que ganha para sobreviver. Ele não teve essa educação financeira. E aí? Vai entrando numa bola de neve, ele olha só a parcela. Ah, a parcela cabe no bolso, então eu vou contratar. Mas e a despesa extraordinária que às vezes acontece? A pessoa fica doente, precisa de um medicamento, e aí? Como é que fica? Sempre vivemos aí situações excepcionais em que a gente tem que se virar para conseguir sobreviver. E aí vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E essa pessoa, por conta de um crédito irresponsável fornecido no mercado de consumo, não consegue sair mais. E um outro ponto aqui do artigo 6º envolve o mínimo existencial. Mínimo existencial que nós vamos ter aula específica, que nós vamos trabalhar com calma a respeito do tema, mas nessa aula introdutória já podemos deixar claro que gastos com moradia, alimentação, saúde e educação são gastos que consolidadamente na doutrina e jurisprudência significam gastos com mínimo existencial. O que eu quero dizer com isso? Não precisa de regulamentação. Não precisa de decreto dizer o que é o mínimo existencial ou quanto é o mínimo existencial. Não precisa. Isso tem fundamento na Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana, que para muitos constitucionalistas se confunde o princípio da dignidade da pessoa humana com os direitos humanos. Seria um sobreprincípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então veja, nós estamos falando de um sobreprincípio, de um princípio tão importante, mas tão importante que se confunde com a própria tutela dos direitos humanos. Gastos com moradia, alimentação, saúde e educação estão consolidados como gastos mínimos para uma vida digna de qualquer pessoa. Não precisa de regulamento, não precisa de decreto. E nós vamos, já, nas próximas aulas, questionar a constitucionalidade de decretos que venham com esse objetivo, de dizer o que é, o que significa mínimo existencial. Tudo bem? Não é possível você querer tarifar um valor do que é mínimo existencial. Não. Mínimo existencial tem que ser analisado individualmente, tem que ser analisado caso a caso, de acordo com aquela história, de acordo com aquela condição econômica, social daquela pessoa. Porque senão, se você generaliza, não é possível. Mesmo porque a concessão do crédito não é generalizada. A concessão do crédito analisa, ainda que de forma mínima e muitas vezes irresponsável, quanto ganha aquela pessoa por mês, né? Qual a profissão daquela pessoa. Então, para conceder o crédito, tem um mínimo de análise. Agora, para colocar o mínimo existencial, todo mundo igual, é uma régua. Não, isso não pode. Isso é incompatível, né? Não há simetria, então não pode ter esse tipo de conduta e o que vier de decreto nesse sentido, sem sombra de dúvidas, na nossa opinião, será um decreto inconstitucional. Além dos artigos 4º, 5º, 6º, também tivemos mudança no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181, a Lei de Superendividamento. O artigo 51 fala das cláusulas abusivas, que são cláusulas nulas de pleno direito, e lá nós tivemos mais 2 incisos inseridos, o inciso 17 e o inciso 18. O inciso 17 fala que é exemplo ou são exemplos de cláusulas abusivas as que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário.
Então, imagina na situação de superendividamento, a pessoa vai fazer ali um refinanciamento e o banco fala para ela numa cláusula, olha, tudo bem, a gente vai refinanciar, mas você não vai poder discutir isso aqui em juízo. Olha, isso aqui é o quê? Isso é uma cláusula abusiva. É evidente que o consumidor pode e deve procurar o Poder Judiciário sempre que se sentir lesado em qualquer dos seus direitos. E o inciso 18 do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor traz como exemplos de cláusulas abusivas as que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Então, meus amigos e minhas amigas, nós tivemos o quê? Nós tivemos aqui a apresentação de alterações gerais em dispositivos muito importantes do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Nós vamos ver ainda hoje e com mais vagar nas próximas aulas, alterações em capítulos. Capítulos falando da prevenção, capítulos falando da conciliação judicial, extrajudicial e do contencioso da lei de superendividamento. Mas aqui eu gostaria de destacar a importância da alteração da lei de superendividamento nesses artigos do conteúdo principal do Código de Defesa do Consumidor, em especial dos artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? O artigo 4º fala dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo e o artigo 6º fala dos direitos básicos. Vejam, a lei do superendividamento, ela altera o quê? Uma lei principiológica. Ela altera o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando ela altera o Código de Defesa do Consumidor, ela altera uma lei que traz deveres à parte mais forte e direitos à parte mais fraca, com o objetivo de reequilibrar uma relação jurídica que nasce desigual. E percebam, e anotem essa informação porque nós vamos ver isso nas próximas aulas. Nos artigos 4º e 6º, não há restrição para a pessoa natural se valer da lei de superendividamento. Não há restrição, como em outros dispositivos, de que só a pessoa natural, só a pessoa física poderia se valer da lei de superendividamento. É por isso que nós vamos defender nas próximas aulas que também algumas pessoas jurídicas de pequeno porte podem se valer da lei do superendividamento. Mas só para destacar aqui, em fechamento desta primeira aula, tem o capítulo 6A do Código de Defesa do Consumidor, que fala da prevenção e do tratamento do superendividamento, e aí nós vamos ver os artigos 54A e parágrafos A, passando pelos 54D, G, F, ok? Da lei do superendividamento, que inclui esses dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, e também nós vamos ver o capítulo da conciliação no superendividamento, que aí nós vamos trabalhar mais especificamente com vocês dos artigos 104A e parágrafos até o artigo 104C, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então, percebam, meus amigos e minhas amigas, que nós temos aí uma caminhada muito grande e muito bacana envolvendo a lei do superendividamento. Este foi só o primeiro encontro, o encontro introdutório, em que abordamos temas de forma mais superficial para aprofundá-los a partir das próximas aulas, além das alterações específicas em capítulos próprios que nós vamos ver a partir de agora. Lembrem-se que dispositivos importantes, como os artigos 4º, 5º, 6º
e 51 do Código de Defesa do Consumidor também foram alterados pela lei do superendividamento. Por isso que essa lei é uma lei muito relevante. Repito, ela não é uma lei esparsa, autônoma, não. Ela veio para alterar uma lei principiológica, que é de suma importância para a nossa população, porque busca resgatar o consumidor que está à margem da sociedade de consumo, porque não tem crédito para consumir, viés social, mas também tem um viés econômico muito importante de injetar aí bilhões de dinheiro na economia nacional se nós recuperarmos 100% dos consumidores superendividados. Por isso a importância de bem conhecer a lei para se preparar. Então olha um nicho importante aí para a advocacia, milhões de brasileiros na condição de endividados e muitos deles na condição de superendividados, e também a necessidade de uma maior empatia do Poder Judiciário em relação ao tema. Tudo bem? Então, vamos testar os nossos conhecimentos com o nosso quiz. 3 questões para testar os nossos conhecimentos. Vamos lá! Com base no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, e na Prevenção e Tratamento do Superendividamento, Lei 14.181 de 2021, assinale a opção correta. Letra A. Somente podem ser consideradas consumidoras as pessoas físicas ou naturais. Letra B. A responsabilidade civil dos profissionais liberais independe de culpa. Letra C. Superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Letra D. A pretensão à reparação dos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em 3 anos. A alternativa correta é a letra C. Isso mesmo. Nós vamos estudar nas oportunidades devidas que o conceito de consumidor superendividado está no artigo 54A, parágrafo 1º, e fala exatamente disso, que superendividamento é a condição da pessoa de não conseguir pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial, ok? Em breve falaremos do artigo 54A, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei do Superendividamento. Próxima questão. William firmou com determinada instituição bancária contrato de empréstimo consignado, sendo certo que possuía outras dívidas que o levaram à condição de superendividado. Diante disso, procurou atendimento na Defensoria Pública, pois pretendia honrar com o pagamento das dívidas, mas não sabia como fazer. Visto isso, é correto afirmar que, letra A, deve ser esclarecido ao William que seu pedido para o juiz instaurar processo de repactuação de dívidas importará em declaração de insolvência civil do consumidor. Letra B. Se trata de disponibilidade absoluta ao consumidor a aderir a contrato de crédito com instituição financeira para pagamento com débito do seu salário, não tendo como alegar superendividamento para pretender revisão contratual. E letra C. Poderá ser instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos, precedido de audiência conciliatória que não tenha obtido êxito com qualquer dos credores. A alternativa correta é a letra C. Isso mesmo. Diante de uma situação de superendividamento, nós vamos ver nas próximas aulas que é possível sim entrar com o processo de repactuação de dívidas, de revisão e integração de contratos. A lei de superendividamento permite essa situação
se não conseguir acordo, se não conseguir conciliação judicial ou extrajudicialmente com os fornecedores do crédito. Tudo bem? E veja um dispositivo falando da insolvência. Lembram que falamos? Não gera insolvência. A lei não vem para decretar insolvência, mas para montar um plano de pagamento em que esse consumidor superendividado consiga pagar as suas dívidas, garantido o seu mínimo existencial, podendo pagar ali os seus gastos com moradia, alimentação, saúde e educação. Vamos à próxima questão. A Política Nacional das Relações de Consumo é regida pelo seguinte princípio, dentre outros: racionalização e melhoria dos serviços públicos e privados, harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Letra C. Coibição e repressão de abusos praticados no mercado de consumo que possam causar prejuízos aos consumidores e fornecedores. E letra D. Educação e informação de consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. A alternativa correta é a letra D. Isso mesmo. Falamos bastante no encontro de hoje que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica que traz uma série de princípios e direitos básicos com qual objetivo? Reequilibrar uma relação que nasce desigual. Então, a informação, a educação do consumidor, ela é muito importante para isso, para impor deveres à parte mais forte e conferir direitos à parte mais fraca, reequilibrando assim uma relação jurídica que nasce desigual. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro, mas fica o convite para continuar conosco. Temos ainda mais 4 aulas envolvendo a disciplina Direito do Consumidor e o tema Lei do Superendividamento. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.